disse hoje, de certa forma e de certa medida, eu disse em cada uma das 7 aulas anteriores também. Se você for observar, praticamente da segunda aula para cá, que eu passo por aí de maneira mais extensa, menos extensa, mas passo sempre. Está sempre sendo mencionado, porque eu estou convencido de que esta percepção da diferença entre o Cristo eterno e o Jesus histórico, na expressão do Novo Testamento, especialmente de Paulo, que trata de Jesus, o Cristo, e de Cristo Jesus, com sutileza enorme, mas sempre com propriedade relativa ao que eu acabei de dizer a você. Que as alusões a Jesus Cristo têm a ver com a revelação narrativa da encarnação no espaço-tempo, de Deus encarnado na história. E as alusões a Cristo Jesus, que Paulo faz, veja os contextos antecedentes e os imediatos da leitura do Novo Testamento, onde aparece a expressão. E você verá que elas sempre carregam essa amplidão. Cristo Jesus atravessa a história. Cristo Jesus é a manifestação que vai ficando cada vez mais densa aos sentidos humanos acerca do Cristo histórico, ou do sinônimo do Cordeiro Eterno. Eu comecei, no dia de hoje, citando Miqueias, no capítulo 5, o texto que nós costumamos lembrar no Natal. Ó tu, Belém Efrata, pequenina de Judá, das menores. E aí se diz, pois é de ti que me sairá o Cristo. Aí se diz quem é o Cristo. Aquele cujas origens são desde a antiguidade. E aí se vai além e se diz, desde os dias eternos. Desde antes de haver espaço-tempo. Desde antes de haver mensurabilidade. Sairá de Belém esse mistério. Brotará do ventre de uma menina em Belém esse choque, essa loucura, essa manifestação. É o Cristo eterno nascendo absoluto em Jesus. O Cristo é a expressão do ser de Deus. É Deus, é o que de Deus se pode conhecer pelos sentidos relacionais. É o Cristo. E em Jesus, o Cristo se torna absolutamente expressão do Filho do Homem, que é o ápice dos humanos. É o Filho do Homem. É aquilo que o homem deve ser. É o homem no seu potencial absoluto. É Jesus. Então preste atenção, é no Cristo de Deus que todas as coisas foram criadas. Sinônimo para Cristo, para nós também é o Verbo. O anjo do Senhor é como, não sabendo designar este, que traz palavra, que é anjo, que é pregador, que é anunciador de mensagem. É isso que anjo significa, que é mensageiro. E que se manifesta desde os dias da antiguidade, vem se manifestando, mas se manifesta sempre no conjunto das circunstâncias, do processo evolutivo da revelação. O Cristo atravessa esse processo inteiro e se manifesta desde os dias da antiguidade e dentro do significado dessa contextualização, desse crescimento, dessa evolução, desse processo em crescência. Ele se manifesta de acordo com o que em cada fase da história os homens podem suportar. E são intervenções tópicas. É em Jesus
que se manifesta aquilo que depois os discípulos vieram a dizer. Agora vemos claramente, porque também já o tinham ouvido dizer: eu e o Pai somos um, ou quem me vê a mim vê o Pai. E eles mesmos tinham discernido e dito: tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, esse que é desde a antiguidade, conforme se manifestou o anjo do Senhor, este que é desde os dias eternos, conforme o Cristo, conforme esse que é a expressão do ser de Deus, do Deus inatingível, inalcançável, indisponível, incompreensível. O Cristo, que é a expressão aos sentidos de toda a criação universal. E Jesus é a encarnação do Deus único, vivo e verdadeiro, que tem no Cristo a sua expressão relacional com a criação e que manifesta em Jesus a face de Deus aos sentidos humanos. Mas, de acordo com Paulo, gerando assim perplexidade de revelação aos principados e potestades, a todas as inteligências universais e multiversicas. É o choque. Deus deu as caras aos sentidos menores e maiores em Jesus o Cristo, na manjedoura de Belém, e aos sentidos estupefatos de toda a criação, enlouquecida pela loucura de tal manifestação. Eu também disse a você, e repito agora, que o Cristo evolui a revelação para a humanidade. Esse anjo do Senhor, esse que se manifesta, ele força a crescência dessa evolução, ele indica significados, mas é em Jesus que a manifestação absoluta acontece para os sentidos e para as percepções dos humanos e de toda a criação. Jesus é, portanto, o ápice dessa evolução. Nenhum anjo, nenhum ente inteligente universal, nenhuma criatura de nenhum mundo enxerga a existência como Jesus. Nesse enxergar a existência como um servo, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus e se fez servo, homem, criatura humana, e foi obediente por esse olhar de Deus em Jesus, pelo modo como Jesus fala de Deus, fala do Pai, fala da vida, fala do interior humano, fala das circunstâncias da vida, fala sobre o que nós todos chamamos realidade. Espaço, tempo, morte, vida, história. Por esse olhar, por esse falar, por esse expressar, todas as criaturas universais entraram em perplexidade, porque as criaturas universais mais evoluídas jamais atingiram o significado de podendo ser, não ser, para ser eternamente. Sendo, deixar de ser, para enriquecer a outros, e enriquecendo a outros, tornar-se aquilo que deixou de ser mais do que nunca. É nesse dando que se recebe, é neste processo de se esvaziar e ganhar o nome que está acima de todo nome, por esse choque de que na morte e da morte é que brota a ressurreição imbatível. Nenhuma criatura, nenhuma civilização universal jamais tinha contemplado a vitória aturdidora de tamanha fraqueza, de tamanho esvaziamento. Nunca, nunca nenhuma criatura de nenhum universo, de nenhum ambiente tinha enxergado, divisado, vislumbrado, não tinha subido a nenhum coração humano e a nenhum coração angelical e de nenhuma dimensão
o que Jesus escolheu. O que Jesus chamou de poder invencível. Era inconcebível não só para homens, mas para anjos, principados, potestades e inteligências, em qualquer que seja a dimensão universal. Jesus é o ápice de todas as coisas. Alguém uma vez disse poeticamente, eu estou na dúvida de quem foi a pessoa que disse, mas me lembrei agora, e eu li há muito tempo atrás, que se Deus fosse gente e perguntassem a ele: escuta, menino, o que você quer ser quando crescer? Deus diria: o meu sonho é ser Jesus de Nazaré. É o ápice. Sendo rico se fez pobre. Sendo Deus se fez servo. E como servo foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo quê? Pelo quê? Pelo quê? Através do quê? Mediante o quê? Mediante o quê é o caminho? Pelo quê? Pelo quê? Pelo quê? Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. E assim, só reforçando o pensamento de cada um de nós, eu afirmo que Cristo Jesus é o eterno invadindo histórico. Cristo Jesus é esse Cristo eterno invadindo histórico, é esse que é desde os dias eternos, desde os dias da antiguidade, entrando definitivamente, ganhando a cara de gente, se revelando aos humanos e chocando principados, potestades em todas as dimensões. Sem registro, no entanto, o Cristo histórico tem pregado, como eu disse, a todas as gerações. Sem registro. O nosso problema é que tudo que para nós não tem registro parece não ser de importância e de significado. Mas eu citei aqui o livro de Juízes, no capítulo 2, quando se diz que lá em Boquim, no lugar chamado Pranteadores, o anjo do Senhor, portanto o Cristo eterno, pregou. E pregou com tamanha veemência, logo depois que eles atravessaram o deserto. A gente está falando de uma ocorrência de muito tempo atrás. Eles tinham deixado Moisés, estavam prosseguindo, iniciando a jornada deles sem Moisés, sem Josué adiante, propriamente dito. Eles estavam iniciando a autodeterminação deles quando, em tendo o pecado, foram visitados pelo anjo do Senhor que lhes pregou. Lhes trouxe uma palavra de convocação ao arrependimento, um chamado à consciência, e eles choraram tanto que o nome do lugar foi chamado de um lugar do pranto, ou seja, Boquim. Muito antes de Jesus. É o Cristo pregando antes do Jesus de todas as mensagens. E todas as vezes que você ouviu um profeta genuinamente falar a palavra de Deus, foi o Espírito do Cristo eterno se manifestando. O que a gente vê e o que a gente tem, portanto, é em Jesus Cristo, eu tenho o ápice do que o homem pode ser. E em Cristo Jesus, eu tenho a liberdade dessa mensagem sendo soprada e anunciada conforme a liberdade de Deus o fazer. Eu prego a Cristo Jesus entre os homens, e Cristo Jesus prega a quem quer.
Eu prego Jesus Cristo aos homens. E Cristo Jesus se revela a quem Ele próprio deseja. É isso que eu quero afirmar para nós hoje aqui. Para abrir o nosso entendimento como uma compreensão maravilhosa. Quem compreende isso se desabobalha na interpretação da vida. Agora sim, se você quiser me fazer perguntas, caso você tenha assistido às aulas anteriores, e caso você traga uma pergunta absolutamente pertinente à conversa de agora, eu terei todo o prazer em responder. Porque nós estamos conversando não apenas com os que estão aqui agora, mas estamos conversando com muitas gerações no futuro que ainda virá. Nós vamos ao intervalo e o Braulio vai recolher as suas perguntas. Você sabe aonde enviá-las. Me parece que é fácil. Sabe? Então envie agora e o Braulio as receberá aqui. Até já, então.